Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Fala, meus queridos, vamos começar agora a parte 2 do episódio sobre TDAH exercício com o queridíssimo Amarílio. Antes eu quero deixar aqui só alguns abraços e uns agradecimentos rápidos. Então quero agradecer quem divulgou a gente, compartilhou a parte 1 desse podcast. Então agradecer ao Ítalo Moura, Loriana Silva, Emanuel Brito, Ronaldo Ângelo, Treinamento Qualidade de Vida, que eu não sei quem é, a Ana Luísa, a queridíssima Natália Ambrosio, Fabiano Fonseca, que é o nosso editor, e a Caroline, Personal Trainer. E também agradecer o pessoal que está comentando os episódios lá no Spotify. Tem uma abinha de comentários, então agradecer o Daniel Oliveira, deixou 2 comentários lá. Um falando sobre o podcast sobre profissão e no outro comentando com relação ao podcast de TDAH também. E a Marília, que fez um comentário lá no podcast 10 anos de imagem. Brigadão, gente. É muito legal ter essa interação de vocês, então eu fico muito feliz de receber esse feedback, tá? Isso aí representa bastante pra gente. Então, sem mais enrolação, vamos aí para a parte 2, que tá muito legal. Vamos lá então, falar agora um pouco dessa relação do TDAH com o exercício. Daí eu queria saber, Marílio, como que o TDAH pode interferir na pessoa praticando atividade física e o que você percebe ao contrário, como a atividade física pode interferir com o paciente de TDAH? Então, eu vou começar do bom pro ruim, né? Tá. O bom, a gente sabe que isso aí a Deise vai destruir, se eu for falar. Destruir no sentido de falar melhor do que eu, com muito mais propriedade. Outra parece. Mas é fato, porque a questão de ciência, de exercício é sua, né? Aí, quando a gente fala em liberação de determinados tipos de substâncias neuroquímicas, você vai ter melhora de regulação de humor, você vai trabalhar um pouco menos a impulsividade, vai trabalhar mais a impulsividade no sentido de fazer uma autorregulação, vai cansar seu corpo, né, no sentido da palavra mesmo, e aí a sua atividade cerebral pode reduzir, diminuindo esses sintomas de ansiedade. Você, como está produzindo determinados tipos de endorfina, a gente pode falar da endorfina, você tem a questão da depressão que pode ser reduzida. Quando a gente fala no adolescente, no meu público em específico, isso é muito comum acontecer, sabe? Assim, eu percebo que os meus jovens atletas, eles são menos adoecidos em termos de TDAH. Assim, eu posso contar no dedo, assim. Aliás, eu não tenho nenhum atleta hoje que eu acompanho que tem TDAH. Nenhum. Os meus atletas de natação, o pessoal que faz natação, que faz futebol, não tem. Não, talvez, assim, minto, talvez tenha um, assim, mas o caso dele talvez seja outro. Tem que avaliar. Mas, assim, o caso é que... Por que acontece? Porque quando você tem um atleta com TDAH, a tendência dele de se frustrar é muito alta. Porque como existe um problema de função executiva na execução e uma impulsividade muito grande, lidar com frustração é muito complicado. E para você ser um atleta, você precisa ganhar e perder, né? E se você perde demais, você frustra demais. E se você frustra demais, pode gerar em você uma vontade de desistir. Não é prazeroso. Não né? é prazeroso. Então quando você pega um Phelps, por exemplo... O cara pagou um preço muito alto. Falar nisso, quem tá ouvindo devolve meu livro, pelo amor de Deus, que eu emprestei e não me devolveu, eu tô realmente pistola Essa com esse negócio. Essa é a vantagem do Kindle. Pois é, mas na minha época eu não tinha Kindle. 2008, 2009, 2010, não tinha Kindle naquela época. Então assim, eu tinha o livro aí, quando foi 2013, 2000 e Blau, eu nem tinha, eu tinha um livro, né? Hoje eu posso até ter novamente, mas assim, eu gosto do cheiro do livro, enfim, me gera sensações boas. Então o que acontece? Essa relação de frustração, o TDAH com a frustração, ela é uma relação complicada, né?
Então, o atleta com TDAH, ele se frustra mais, ele é mais impulsivo, ele é mais isso, aquilo outro. Se ele tem um TDAH, a chance dele efetivar lesões ou errar é muito grande. Um atleta de climbing, por exemplo, que tem TDAH, ele não pode errar. Entendi. Entendeu? Então, assim, isso, mas ao mesmo tempo, isso pode favorecer com que ele melhore a concentração e faça com que ele construa e represente marcos importantes que vão favorecer para que ele, por exemplo, consiga chegar onde ele chega. Por exemplo, uma coisa que eu costumo muito usar na clínica com pessoas que têm, não dificuldade de concentração como o TDAH, mas que têm dificuldade de concentração, eu uso muito biofeedback, né? Depois eu explico para vocês, a gente pode até fazer uma conversa mais longa sobre biofeedback, que é um negócio interessante. Mas técnica de visualização faz com que o sujeito aprenda muito a situação. Por exemplo, ensinar o cara a malhar com o olho fechado ou diminuir a quantidade de estímulo. Momentos em dias da semana em que a academia está mais vazia, fazendo com que isso, ou que tem uma pessoa próxima para poder acompanhar e tal, vai fazer com que ele se torne um pouco, né? Pode fazer com que ele se torne um pouco mais focado. A gente tem vários, né? Por exemplo, o atleta que tem TDAH e se submete a exercício físico, ele tem relação melhor com o sono, porque ele vai esgotar a capacidade dele mais no final do dia e não vai entrar para a noite, né? Eu já tive um atleta de esportes que ele tomava metilfenidato à noite, ou seja, ele ativava o corpo dele no momento em que os picos de hormônios que eram necessários para que ele regulasse o sono fossem sabotados. O uso e a prática, o constante uso de estimulantes para a noite vão gerar problemas em relação ao sono. E outra, é dificílimo você falar assim, não, ele tem TDAH e dorme cedo. Eu acho que se tiver aí, você me fala. Talvez na fase adulta, talvez regulando o que pode acontecer no adulto, por exemplo, um esgotamento à noite. Esgotamento mental à noite. E o exercício físico é bom para estabelecer rotina mesmo, mas não é para todo mundo, né? Porque você tinha comentado, eu achei muito interessante na parte anterior, na primeira parte, sobre a sala da musculação. E olha que engraçado, né? Eu nunca tinha parado de pensar o quanto que a sala da musculação é hiperestimulante. Tem som, tem barulho, tem gente falando, tem o espelho. Então, dá pra gente pensar que tem atividades que são mais ou menos recomendadas pra quem tem TDAH, ou a gente pode mexer no ambiente, igual você falou aí, pra tentar deixar isso mais confortável, sei lá? Cara, pra mim não existe atividade mais fantástica pro TDAH do que a natação. Ela é sensacional, porque ao ser a água, o barulho da água, a sua respiração, o tempo inteiro você lidando com aquilo ali e falando, vai. Tanto que a gente pode pensar assim que o maior atleta da história do mundo que tem TDAH, que eu considero que é o Michael Phelps, é um cara que conseguiu se dar bem na água. A gente nasceu dentro de um saco de água. E a gente conseguia lidar com aquela parada de boa. E acho que a água ela é fundamental. A temperatura da água, a forma como as coisas acontecem na água, a forma como a gente reage na água. Os nossos sintomas dentro da água são outros. Você entra dentro da água, você sai relaxado. A água ela é o melhor mecanismo de regulação das coisas, tanto a água fria quanto a água quente. É muito legal pra trabalhar a questão do corpo, assim, sabe? Eu entendo o que você tá falando, porque eu aprendi a nadar depois de adulto, né? E quando eu entrava na natação, eu tinha a impressão que eu tava flutuando em outro planeta, assim, sabe? Eu não tava na Terra, porque eu tava voando dentro de um negócio que era o líquido. Cara, eu achava sensacional, parecia que eu me desligava, que assim, você tá em outro planeta que não tem gravidade, eu achava muito louco. A natação eu achava sensacional. Sim, uma outra coisa que eu acho legal também, assim, pra trabalhar conceito de TDAH é cavalo, sabe? Porque a relação do sujeito com o animal, ele é muito interessante, assim, o animal, ele olha, ele entende muito como é que funciona o cavaleiro, sabe? Mas é claro que é um esporte caro, né? Sim. Esporte caro. Pra mim, todos os esportes são importantes, assim, desde que a gente tenha uma forma de lidar com ele e que os estressores, né, e os distratores estejam muito bem coordenados, muito bem entendidos. Eu tenho a história de um jogador de futebol que eu atendi, até não vou nem falar o nome, mas é interessante que conta a história que ele tava lá num jogo super bravo, assim, e que o cara chegou pra ele e falou, aqui, na verdade eu atendi o cara que falou com ele, né? Vai rolar um negócio ali e se a gente não fizer, e se a gente tomar o gol, a gente perde. E o cara falou assim, não, e se a gente fizer o gol, vai dar muito ruim, assim. Se eles fizerem o gol, vai dar muito ruim.
Aí o cara virou e falou assim, mas o que acontece se eles fizerem o gol? Ou seja, ele não sabia nem onde ele ia acontecer depois. Ele estava tão ali dentro dele mesmo, tão focado nele mesmo, que ele não tinha uma relação muito entendida com o ambiente que ele estava vivendo. O negócio dele era ali. Você recebe a bola, você vai pra frente, você faz o gol. Então assim, se ele ficasse lidando com todos os distratores, torcida, estresse da partida, ele não ia conseguir efetivar o negócio bem. Entendi. Então, a gente tem que pensar nisso também. Os esportes coletivos, eles geram muito mais demanda também, né? Porque você tá lidando com várias outras pessoas que vão te dar outros estímulos, né? A treinadora é muito prejudicial em determinados momentos a atleta com TDAH. Porque ele acaba virando distrator, né? É porque ele vira distrator também. Se ele não souber lidar com o cara, ele vira distrator. Ele tem que ensinar o cara. Se ele é um cara que é muito inquisitório, é um cara muito pesado, pode fazer o cara com que tem TDAH desista. Porque você tem muito mais estímulo negativo do que tudo, o cara tá cobrando o tempo inteiro. Aí uma hora o cara vai explodir com o treinador, vai dar um soco na cara do treinador e vai embora. Ou ele vai desistir porque ele vai ficar com medo do cara. Isso é muito comum. Então acho que o ideal é as pessoas, né, ou a pessoa responsável pelo treinamento com uma criança ou com uma pessoa com TDAH, ela saber dessa condição e ela tentar gerenciar ali para reduzir os estímulos, né? Gerenciar o ambiente ali, né? Ele até pode tentar controlar o ambiente, sabe, Yuri? Mas assim, vai ser difícil para ele. Mas ele tem que tentar entender o atleta dele. Muito mais do que tentar controlar o ambiente. Mas ele tem que controlar o atleta. Ou ensinar o atleta técnicas. É claro que é difícil, porque o cara também tem muito atleta. Um cara que tem uma preparação... Aí que entra a questão do psicólogo do esporte, porque essa bola passa pro psicólogo do esporte. Cara, pega esse cara e tenta trabalhar com ele técnicas de visualização, técnicas de mindfulness, técnicas de determinadas coisas, para que esse cara possa chegar dentro do jogo entendendo o que está acontecendo com o corpo dele. Você pega, por exemplo, a falta do Cristiano Ronaldo. Pô, é fantástico a falta do Cristiano Ronaldo. Você vê a capacidade que o cara tem de gerenciar tudo. Ele pega, ele mexe a mão, ele seca a mão. Ele faz o quê? Ele traz o sangue para a ponta da mão, pisa no chão 2 vezes, ele joga o sangue para onde tem que ir pro tecido, ele respira, ele tenta fazer... Um ritual, né? E a pessoa fala, porque ele é metido. Não, cara, aquilo ali para ele é a forma como ele funciona, da melhor maneira possível. E aí ele visualiza o gol, cara. É muito bonito o que ele faz. Entendi. Ele visualiza... O cara, ele esquece, ele entra numa espécie de bolha. É como se ele estivesse dentro da água. É só aquilo. E ele... E ele bota lá dentro. Por quê? Porque o cara consegue liberar todos os distratores que tem e fazer exatamente aquilo que tem que ser feito. Entendi. Então, você acha que era até a minha próxima pergunta, você até já entrou, porque como que o psicólogo ajuda o atleta com TDAH? Ele ajuda, então, fazendo ele criar esses rituais, vamos dizer assim, ou essas alternativas para que possa conseguir lidar, né, com a atenção dele, né? Acima de tudo, não é só lidar com isso, ele precisa ver o resultado disso, porque o atleta de hoje é diferente do atleta de antes. O atleta de antes, a gente trabalhava muito com a questão da motivação. Vai lá, faz, não sei o que, papapá, você vai dar conta, você vai conseguir, você é um cara muito forte, não sei o que, papapá. Isso hoje já não se sustenta. Não se sustenta por quê? Porque o jovem atleta de hoje, como ele vive no movimento de gamificação e scout o tempo inteiro, então, por exemplo, se você tem um bet, que é o que o povo joga e tudo, você vai saber lá quantos escanteios tem, que aquilo ali é danoso pra caramba, né? Tem um problema sério com aquilo e tal. Mas se você tem lá quantas assistências o cara fez, quantos passos certos o cara fez, quantos passos errados o cara fez, o atleta de hoje, ele precisa ter o feedback desse dado. Ele precisa ter isso para saber, por exemplo, que na terceira parte do jogo ele começa a ter um desempenho maior ou ele começa a ter um desempenho menor e a partir daquele momento ele começa a gerenciar o recurso e a gente mostra para ele, tá vendo aqui, ó, na terceira parte do jogo você piorou. O que aconteceu? Na terceira parte eu estava cansado porque eu cheguei, quis dar tudo e tal. Só que não adianta você dar tudo se a sua equipe não dá tudo. Você tem que regular seu comportamento de acordo com aquilo que a sua equipe está te dando. Porque se você puxa demais no início do jogo e a sua equipe não puxa, no final do jogo, na terceira parte, por exemplo, no basquete, no terceiro quarto, não sei o quê, você vai começar a sentir cansaço,
quando a sua equipe que gerenciou o recurso vai voando, querer né? voar. É verdade. Então você tem que gerenciar. Tá vendo aqui, ó? Você tá vendo claramente que os seus passes ficaram ruins. Vamos trabalhar regulação. E aí ele começa a entender. Isso é um trabalho do psicólogo do esporte, mas e aí ele consegue ver o scout dele. Fala, pô, realmente é isso que aconteceu mesmo, né? Não só o scout, como também a questão do biofeedback também é fundamental, assim. Lá no consultório que a gente usa o biofeedback, pô, o biofeedback é uma ferramenta sensacional para trabalhar atleta, porque você põe lá ele colocar de frente, se o atleta tem dificuldade de concentração, você coloca ele ali para ver um vídeo, você vê o VLF dele, o Very Low Frequency dele, estresse dele ali, ele tá tranquilo. Você coloca e manda ele visualizar, o estresse dele vai lá em cima, pá, de uma vez assim. Ou seja, ele tem que tentar diminuir esse VLF dele com visualização, com determinados tipos de instrumentos que a gente usa na psicologia do esporte, que são muito bons. Sabe? Pra ele gerenciar isso, gerenciar né? recursos. Esse controle, né? Só comentando, porque eu acho que uma coisa importante também é o treinador estar ciente disso, né? Porque muitas vezes, se o treinador não ajudar nesse tratamento, o psicólogo sozinho, esse papel também, aprendizado do profissional de educação física, né, de ter conhecimento sobre esse tema, porque muitas vezes a gente fala, pô, mas isso aí é com o psicólogo, mas você também tem que ter uma noção como é feito esse tratamento e de como o treinamento também vai ter benefícios, né, disso. Sim. O grande desafio no esporte hoje, Daisy, é que você tem um movimento de não continuidade dos trabalhos, né, porque você tem a ver com resultado, né. Então, se você pega, por exemplo, no futebol, é muito difícil você ter. O esporte em si, ele pega um engajamento com a psicologia do esporte, né? Diferente, porque como ele lida com resultado, ele vai querer resultado do psicólogo para ontem, do técnico para ontem, porque ele está investindo uma grana ali no psicólogo, individualmente, aí o clube e tal. Muda o treinador, muda a perspectiva. Você tem treinadores que não gostam de psicólogo, eles se acham os psicólogos. Isso é uma crítica que eu faço aos treinadores mesmo. No futebol é muito comum acontecer isso. O treinador, ele não olha para o psicólogo como sendo um sujeito muito bom. E claro que tem psicólogos, assim, eu conheço psicólogos assim, fantásticos, né, que acompanharam o time de futsal. Pessoas que são... O Eduardo Silo, por exemplo, é a minha referência em psicologia do esporte. Cara, fantástico, né? Hoje ele está no Comitê Olímpico Brasileiro. Cara, muito legal. Foi meu professor e tudo. Mas esse conceito de... Principalmente no esporte eletrônico, quando a gente fala, cara, psicólogo no esporte eletrônico, ele é uma coisa assim que se a gente soubesse utilizar ele, assim, ele ia ser muito bacana. Só que a gente lida com conceitos muito complicados, que é a questão da rapidez dos resultados. E você não consegue ter por exemplo, você pega determinados times de alto desempenho no mundo, eles vão ter pessoas que vão trabalhar isso. Você pega times de futebol, eles têm psicólogos do esporte, times de futebol de ponta do mundo, eles têm psicólogos, eles têm trabalhos bem feitos com conceito de autorregulação, biofeedback, e neurofeedback também, sabe? Então, assim, é muito legal. Mas a gente lida no problema que é a questão do resultado. Todo mundo lida com... E o técnico, ele não entra, ele dá um resultado em campo. E ele parar para sentar 5 minutos para poder conversar com o psicólogo, para poder entender o atleta dele, ele vai querer dar treino. É raro você ter um toque desse assim. E muitas vezes a equipe de psicologia, ela tenta, mas ela não consegue, porque até os próprios atletas também têm uma certa resistência. Porque tem atleta que fala, eu não vou no psicólogo, psicólogo é coisa de doido. Sim, tem esse né? Tem. Então a gente acaba vivendo isso dentro do esporte. Porque o cara que vai falar assim, não vou sair do treino pra ir no psicólogo, e a galera vai zoar, ele fala, você vai lá, você tá doido, não sei o que. É o conceito que tá enraizado dentro da cultura do brasileiro, e talvez até do mundo, de que psicologia ela não é preventiva. Ela só chega quando o problema tá aí. E não é isso. A psicologia ela trabalha aquilo que não é o problema. Ela previne o problema. Também. Isso é verdade. Uma vez eu tava... Eu também tinha essa visão, né? Até na época que a mãe da minha filha era psicóloga e ela me ensinou muito sobre a psicologia, porque eu também tinha esse preconceito. Acho que todo mundo tem, né? Hoje eu me imagino a psicologia ou o profissional psicólogo como se fosse um personal trainer. Sim. Que, tipo, você vai pra academia, vai cuidar da tua saúde física, pô, vai fazer terapia pra cuidar da tua saúde mental. Mas pô, você precisa cuidar
né? Justamente para não dar problema, né? Exatamente, né? E ele entra nesse lugar, assim, se ele não fizer isso aí, e se ele não fizer sabendo usar a ferramenta, pô, não adianta, o cara tá, né? Assim, pra você ter ideia, né? Assim, como é que foi essa história? Assim, a gente tem essa história, né? São histórias, né? Até se são validadas ou não. Mas parece que na Copa de 50 fizeram um trabalho interessante em relação à psicologia e quiseram enfiar um psicólogo na Copa de 50. E aí o psicólogo foi lá e avaliou lá que tinham dois caras que não tinham condição de jogar. Eram dois caras que não tinham condição de jogar, que eles eram impulsivos e tinha perfil de vício, e um era viciado, que podia ser viciado, o outro era um cara isso e aquilo outro. Quais eram os dois? Cara, não deve ser algum famoso aí. Pelé e Garrincha. Vixe, o psicólogo ia vetar os dois? Entendeu? Então assim, você pega assim, como que faz, né? Então, você pega a psicologia do esporte, não enterra ela, não. Você bota na catacumba e fala assim, minha filha, há uma oportunidade que você tinha para poder mostrar seu serviço, você faz isso que você fez. Você jogou no lixo. São esses problemas aí da psicologia do esporte. E uma coisa, Marílio, que você, quando a gente tava conversando sobre a pauta aí, né, pelo WhatsApp, você me falou algumas coisas aí em áudio e teve um negócio que eu nunca tinha parado pra pensar e é muito interessante, cara. E preocupante, que é sobre os medicamentos, o uso do medicamento no esporte, principalmente esporte de alto rendimento, né? Aí assim, o medicamento para tratar o TDAH, normalmente é algum estimulante, né? Sim. Ou é um medicamento que vai melhorar, ou ele pode melhorar a concentração, o foco, como que é? Qual que é o desfecho, assim, do medicamento em si? Sim, você tá querendo saber, assim, como é que eles funcionam no corpo do atleta. Qual resultado ele traz quando ele toma um medicamento desse? Então, ele automaticamente, assim, ele pode apresentar uma melhora de concentração. Ele vai ter controle maior de várias... tem muitos pais que relatam que é como se o menino vivesse outro, entendeu? Que se tornasse uma outra pessoa. Assim, é muito surreal, assim. Ele vai ser posto ali e absorvido na hora que ele entra no corpo. Vai lá e já começa. E vai. E aí, quando ele chega num determinado momento, ele vai ser processado e vai pro cérebro trabalhando, orientando aquilo que não era orientado. Aquilo que era desordenado. Eu não vou falar termos muito técnicos assim, mas o que ele faz? Ele pega e coloca o cubinho da dopamina lá bonitinho. Ele vai trabalhar a questão da norepinefrina. Ele vai trabalhar determinados neurotransmissores que são extremamente importantes para o comportamento. E aí o menino ele já começa a ter aquele movimento ali de funcionamento, que é o funcionamento que deveria ser próximo daquilo que a gente entende como ideal. Para algumas pessoas passa um pouco, né? Metabolização, por exemplo, é no fígado, vai lá pro fígado, metaboliza lá bonitinho e tal, não sei o que, e vai pela urina. Só que aí tem o tempo de meia-vida, né? Então, assim, ele não... Você tem que ver que depois que passa aquilo ali, o efeito vem de uma outra forma, né? Então pode vir com vontade de alimentar com mais vontade, pode ter, ou durante o tempo do medicamento ele vai perder fome, isso é ruim porque ele não ganha peso. Então tem todo o problema disso aí. E quando termina o treino, ele volta a ser aquele que ele era antes, entendeu? Entendi. Mas assim, o medicamento então, porque você estava falando, né, que o medicamento, ele vai pegar a sua reguinha da concentração, vamos dizer assim, ele atua mais nessa parte da concentração, né? Função executiva. Sim. Basicamente é isso, né? Sim, memória e operação. Ah, tá. Durante o tempo em que você estiver usando o medicamento, a memória de operação dele vai ficar melhor, assim, ele vai começar a executar determinados tipos de informação vindas de vários... Então, assim, é aquele negócio da academia. Se você tiver uma dosagem... Porque também tem outra coisa, Yuri. Não é só você botar o medicamento para o menino tomar. A dosagem tem que ser a dosagem adequada. Porque se for demais, em algumas pessoas ele embota socialmente. E aí ele vira uma maquininha de eu dentro de mim mesmo e aí vai. Se você coloca de menos, não vai fazer efeito. E aí muitas vezes as pessoas abandonam o tratamento. Então, isso tem todo um... Eu falo de todos os vieses, porque eu acho que é importante, porque pra você chegar no ponto ideal... Não é de primeira. Às vezes nem é de primeira. Às vezes tem que ir 2, 3, 4 vezes.
afinar a medicação, porque medicação é arte. Porque se você coloca demais, o menino fica com insônia. Se você coloca demais, o menino perde o apetite. Se você coloca demais, o menino começa a ter dor de cabeça. Se você coloca de menos, o menino não sente nada e para. Quando a gente fala do atleta, isso também tem essa evocação. Porque se ele começa a tomar um medicamento, ele começa a ter desempenho, é óbvio que ele vai continuar tomando o medicamento. Mas se ele começa a tomar um medicamento e ele passa a não ter tanto desempenho, a chance de aderência ao tratamento, e ele não estiver voltando ao médico, é muito maior a chance de não aderência. Porque ele vai ver, pô, eu tô tomando esse remédio aqui e eu não tô tendo resposta. Então já é a segunda, terceira vez que eu tô indo no médico e eu não tô tendo resposta. Não vou mais. E aí ele continua com os mesmos problemas, e aí ele desiste. E aí vai. Porque ele também se frustra e é impulsivo. Eu li que o Michael Phelps, ele conseguiu parar de tomar o medicamento por conta do exercício físico. A gente pode realmente falar que o exercício físico ajudaria a pessoa a reduzir dosagem e às vezes até parar de tomar o medicamento para TDAH? Sim, são casos e casos, né? Tem casos graves, tem casos leves, existe a possibilidade. Eu, por exemplo, assim, se você for parar para pensar, né? Eu tendo o transtorno de déficit de atenção, né, no caso, meu caso, assim, como uma comorbidade, né? Claro que tem outros transtornos. Eu consegui durante a minha vida inteira lidar com isso, passando os meus apertos e tudo mais. Porque os meus mecanismos de solução, estratégias que eu adotava para fazer as coisas funcionarem, eram muito, muito, muito criativas. Então, por exemplo, quando eu vou malhar, eu não malho de olho aberto. Eu malho de olho fechado. Tá. Entendeu? Tá. Porque você criou essa estratégia. É, uma estratégia criada. E isso, Deise, é muito característica de quê? De processo de maturação cerebral, né? Você matura o seu cérebro, você vai vendo coisas. E outra coisa, terapia. Você faz terapia há muitos anos, você tem muito mecanismo de enfrentamento dos seus problemas. Você começa a criar rotas de funcionamento menos ansiogênicas, menos estressantes. Então, por exemplo, talvez ele tomou determinadas atitudes comportamentais que favoreceram ele a chegar onde ele chegou. Treinar tanto tempo a mais do que o adversário foi uma tarefa. Ter um treinador que entendesse aquilo que ele tem também e que desse estímulos específicos para ele, fizeram com que ele aprendesse de uma maneira melhor a lidar com as coisas. O grau, a dificuldade maior do TDAH nele foi maior ou menor do que algumas pessoas, era leve, era um transtorno leve, não era, né? Então, assim, isso tudo provavelmente vai ser identificado se, por exemplo, se você fizer uma avaliação neuropsicológica nele hoje. Você vai entender quais são as capacidades. Isso é que é massa da avaliação neuropsicológica, porque você pega o cara, faz a avaliação dele e vê qual que é a dificuldade que ele tem. Aí você vai trabalhar na terapia. Depois você refaz e vê se elas melhoraram, se elas foram bem trabalhadas. E esse constante conceito de avaliar e reavaliar é que vai fazer com que você consiga entender se realmente houve uma evolução ou não. E com isso você pode, inclusive, trabalhar a questão da redução da medicação. Porque se você começa a perceber que você reduziu a medicação e os efeitos da redução da medicação deram respostas comportamentais interessantes porque ele está dando conta agora, não tem por que ele continuar tomando medicamento. Você vai reduzindo reduzindo a dosagem, e aí o comportamento começa a alterar, até a hora que ele fala assim, não, nunca mais precisei. Entendi. Ao mesmo tempo que esses medicamentos, né, eles vão aumentar aí ao nível de concentração, a parte da memória que você falou. Uma pessoa que não tem TDAH, né, um atleta que não tem TDAH, se ele tomar isso, ele vai ter uma super concentração. Isso pode ser usado como um doping? Ou isso já existe? Tem gente que já usa esse recurso? Então, eu estava conversando com a Deise a respeito de parece que tem um comitê, né? Assim, parece que tem um comitê que regulamenta, acho que chama WADA, W-A-D-A. Tá, agência antidoping, né? Agência de antidoping, né? Tem um regulamento sobre isso. Agora, o que eu estava pensando, assim, em termos de TDAH, é que a gente precisa criar, não sei se eu posso estar falando bobagem, mas eu acredito que não, porque se você autodeclarar a questão do TDAH, e se você for um atleta que quiser ser um atleta de ponta, para poder chegar
onde você quer chegar, né? Eu falo isso muito pelo aquele documentário Icarus. Não sei se vocês já viram aquele documentário que fez aquela avaliação sobre como que a Rússia fraudou os exames antidoping durante anos e que ocasionou, né, a própria retirada dela das competições. Então, assim, eu fico muito receoso da gente estar tendo uma série principalmente em alguns esportes que não tem regulamentação, como por exemplo os esportes eletrônicos, porque as ligas, elas não necessariamente têm contato entre elas, assim, não todas as ligas. Algumas têm, outras não. Mas assim, eu não ponho a minha mão no fogo se não existe jogadores de esporte que tenham feito uso de metilfenidato de forma indiscriminada para determinados tipos de situação e tenham tido respostas positivas. Eu não vou falar de XYZ, porque eu também não quero entrar nisso, senão vira base de acusação. Mas existem sim pessoas que eu conheço que já fizeram uso para melhora de desempenho em esporte eletrônico. E isso dá muita diferença, não dá, muito, cara? Total. Principalmente em esporte eletrônico, que, cara, o cara vira um monstro, né? Porque ele perfoca na parada, né? E no momento em que ele perfocou, acabou. Até ele terminar a partida dele, ele já tá no nível de excelência, assim. E um cara que tá ali recebendo impacto de se você vai fazer um campeonato que você tem um público externo te dando distrator o tempo inteiro, te xingando porque você fez uma jogada ali na mid que estava errada, você foi falando do LoL em específico, né? Falando de uns determinados jogadores, que eu não vou dizer o nome, o cara acaba, em determinado momento, ele vai ficar afetado. E aí o cara que não tá afetado com isso, ele vai tocar o terror. Você pega as equipes orientais, por exemplo, é muito raro você ter rage em relação ao rage, algum tipo de impulso, né? Pra Daisy aí, que talvez esteja longe desse negócio dos esportes eletrônicos. Mas assim, é muito difícil você ter uma equipe oriental que faça determinado tipo de alteração de comportamento em determinada jogada. Mesmo porque também existe até uma espécie de punição, tá? O tempo do muxoxo, sabe o tempo do muxoxo? Aquele tempo do muxoxo é um tempo que você tá perdendo. Então, o tempo do lamento é o tempo que muitas vezes o cara que tá com metilfenidato não tem. Então, os milissegundos que o cara perde fazendo um muxoxo não é os milissegundos que o cara do LoL ou de qualquer outro esporte vai fazer, porque ele tá mega concentrado. Ele tá pouco impulsivo. O que é muxoxo? Quando você faz assim, esse barulhinho assim, você erra, você faz aquele barulho com a boca, como se você estivesse soltando fazendo uma espécie de assovio, sei lá, aquilo, não sei se você também sabe, tipo, ou abre a mão, ou balança a cabeça, é muito, muito claro, é conversão psicomotora mesmo, assim, o cara fica com raiva, ele, abre os braços e tal. Eu tenho um atleta meu que ele perdeu um campeonato porque ele tava certo. Ele tava certinho. Não é que ele perdeu um campeonato, perdeu uma partida lá. Que ele tava certinho e ele tem uma relação com o TDAH, né? Que eu percebo e que vai pra avaliação, inclusive. E que no momento em que ele faz a jogada certa, ele faz o golpe certo, ao invés dele terminar, ele vai pro juiz e abre os braços e fala assim, e aí? Ou seja, impulsivamente, e aí, o que você vai fazer? Aí o juiz vai e elimina ele, porque assim, ele não tinha que fazer isso, ele não tem que ser o cara de... Agora, põe um metilfenidato nesse menino, você acha que ele tava preocupado com um técnico? Ele ia hiperfocar ali naquele negócio, ele ia matar o menino, se fosse o caso. Então, assim, em competições de base, em competições mais simples, assim, do dia a dia, do cotidiano, assim, é muito comum esses caras usarem, né? É muito comum a galera do mercado financeiro usar muito metilfenidato. É muito. Eu já ouvi dizer adolescente em época pré-vestibular para poder estudar. Sim. Concurso público. Concurso. Concurso público tem demais. Como é que você vai concorrer com um cara desse? Né? Você vai numa farmácia e pergunta assim, você tem um X, eu não vou fazer propaganda pro trem. Ele fala assim, não tem mais não, acabou hoje, sabe? É uma geração metilfenidatada, só que aí tem um grande lance, né? Que o próprio nome diz, né? Ela é ela é datada, ela vai ser datada. Metilfenidato, mas ela é datada mesmo, ela vai ter um tempo, ela vai passar. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que as pessoas vão entender que essa quantidade de medicação, ela tem uma data para expirar. E qual que é a data? A hora que a saúde mental do cara começar a bugar. Porque aí tem as consequências do medicamento, né? Com toda certeza. Se você usa anabolizante, você vai pagar o preço lá na frente. Se você usa metilfenidato, você vai pagar. E a gente vai ter uma geração de pessoas
que provavelmente vão ter um pico de produção violento em todos os aspectos em relação a esporte, tal, mas vai chegar um determinado momento que vai ter uma quantidade de doença degenerativa fantástica, assim, gritante, assim. Por quê? Porque a galera vai ter que, uma hora o fígado vai dar pau, uma hora eles não vão dar conta de tudo e aí a coisa vai... Não dá pra tomar Venvance a vida inteira. Pelo menos não existem estudos que a gente até pode procurar qual que é a repercussão de um uso de Venvance há mais de 30 anos, que agora a gente tá chegando, né? Eu ia até perguntar isso, se esse tratamento medicamentoso ele é indicado como é uma doença, não sei se é considerado uma doença crônica. Uma doença não, né? Um transtorno crônico que não tem cura. Pois é. Mas assim, então eu não sei qual que é o estudo, como é que está sendo feito estudos longitudinais acerca do efeito dele no corpo das pessoas, entendeu? Mas assim, eu sei que as anfetaminas estão aí já tem muitos anos. Até tem uma série, um documentário Netflix, não sei se chama Feed Up, não lembro, eu vou procurar saber. Mas é uma série no Netflix que conta a história da anfetamina desde a década de 50. De como que ela foi utilizada para poder, por exemplo, criar aplicação de guerra mesmo, né? Então, assim, você bota um soldado ali hiperestimulado com anfetamina ali, o cara vai lutar muito mais que um que não tá, entendeu? Mas então, as consequências para a saúde da utilização desses medicamentos aí de forma indiscriminada, a gente nem sabe ainda, né? Direito. Não. Mas tem consequência, né? Consequência, assim, acredito que a gente vai ter consequências inúmeras, porque vai chegar um dado momento em que o corpo vai começar a ter que pedir mais, né? Sim. Porque aí o que você faz? Aí vai ter um aumento da dosagem, porque o efeito vai passar, você vai ter que aumentar até quando? É o negócio da resistência, né, também. Exatamente, e aí? E o Amarildo, com relação a outros esportes, assim, se você pegar lá, sei lá, futebol, natação, a utilização desses medicamentos poderiam ter algum efeito na performance, você acredita? Eu acredito que sim, principalmente se ele for demais, igual eu te falei, pode embotar e o cara pode não prestar atenção no coleguinha, ele vai pegar a bola e vai querer ir embora. Ah, também tem essa. Mas exatamente. Né, mas a visão, porque tem tudo a ver com a questão de visão periférica, tensão concentrada, tensão difusa, tem todo esse lance, essa coisa toda, né? Agora, a gente pega aí, por exemplo, a anfetamina, né? A gente tem o caso do Maradona aí, que segundo consta era anfetamina, né? A gente percebe que, o cara tinha um desempenho fora da curva, né? Mas é engraçado você pegar e entender que ele fez um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo saindo no meio do campo sozinho e botando a bola lá dentro, né? Então, assim, parece engraçado isso, mas assim, o nível de embotamento do cara com a droga é fora da curva. Ele embota, tipo, nada mais importa a não ser aquilo que tá na minha frente. Então, meu coleguinha não está na jogada. Quem está na jogada sou eu e a bola, porque o tempo para. E o tempo para na velocidade. É como se estivesse dando um slow motion na coisa e tudo funcionando de maneira que você consegue entender tudo numa velocidade de processamento adequada e certinha e afinada. Você vai lá e pum, e faz o que tem de fazer. É o efeito Matrix, né? Exatamente. Puf. Dá aquele... E tudo de repente se abre, assim, fica tudo mais fácil para algumas pessoas. Você monta um quebra-cabeça mais rápido, faz uma jogada mais bonita. Então, eu não sei até que ponto que a gente tá vendo no esporte, a gente tá vendo de forma original, sabe? Esse é o meu receio. Não, quando depois você me falou, eu comecei a pensar muito nisso também, cara. O que a gente tá vendo aí de... Que a gente tá falando, isso é um gênio do esporte e por trás ali tem um cara hipermedicado ali, né? Pega um defense do futebol americano, como que as temporadas e as intertemporadas americanas permanecem isentas de faça o que você tem de fazer, use o que você tem de usar, né? Então, você cria atletas de desempenho nas intertemporadas, enche o cara de hormônio, faz o cara ficar forte e tal. E é isso aí, entendeu? Então, assim, o esporte ele tá o tempo inteiro enviesado dessa questão, que é um negócio complicado, porque o viés da fisiologia, da endocrinologia, isso vai gerar efeito psicológico no cara. Eu não sei se o Tom Brady, por exemplo, tem
tem uma galera aí que tá por trás dele para poder fazer ele ser o quarterback mais federal de toda a história americana. Sim, sim. Teria de fazer um estudo. Você pega, por exemplo, o Armstrong, né? O Lance Armstrong. Quando que foi descoberto que ele estava fazendo o que ele estava fazendo? Sim. Entendeu? O cara era um gênio. Ô, Marília, comenta um negócio que a gente conversou também nos bastidores aí, sobre até a questão da pessoa, por exemplo, que tem o autismo, qual que é a classificação dela para poder competir nos jogos regulares, digamos assim, né? E nesse sentido, eu basicamente sou totalmente ignorante com relação a isso, não sei, o Yuri. A gente tem os Jogos Paralímpicos, né, com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E quando a gente fala deficiência, a gente pensa muito nessa deficiência física, né? Muitas vezes. Mas tem essa questão da deficiência intelectual que está inserida nesse contexto, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é a sua visão em termos esportivos, né? Para você classificar que é uma deficiência ou não, e aí vem a questão do capacitismo, de um tanto de coisa, e eu queria até comentar, não sei se vocês viram agora no Roland Garros, um atleta, chama Zverev, um nome, acho que ele é alemão, se não me engano, Zverev, que ele teve problemas para usar a insulina, ele tem diabetes tipo 1, e ele tem todo o contexto que ele tinha vergonha de usar a insulina, né, e tal, na frente das pessoas, ele sempre se escondia para aplicar a insulina dele, né, que é um tratamento que não tem como ele não utilizar, e ele agora no Roland Garros, ele foi utilizar e ele foi alertado que ele não podia aplicar insulina em quadra, que ele tinha que sair, só que tem uma regra lá no tênis, que você tem os intervalos lá que você pode pedir, né, durante a partida. Então, eu acho que isso veio até para refletir um pouco sobre essa questão do tratamento crônico, apesar de ser diabetes, né, de ser um outro tipo de... Mas é uma doença crônica também, né? Mas faz a gente repensar aí com relação a isso, né? Então assim, a gente tem que falar a questão do autismo, né? Quando a gente fala do TEA, né? Que é um transtorno que a gente fala que é um transtorno neurológico, né? De desenvolvimento e tal, que afeta essa questão social e comportamento por um todo. A gente tem que tentar entender primeiro como que são os níveis de suporte, né? De apoio, né? A gente tem níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3 e por aí vai. Então, se a gente for estender muito nessa questão de suporte, assim, apoio substancial necessário, apoio substancial, apoio necessário, né? Então, assim, por níveis, né? Tem pessoas que precisam de mais ajuda, tem pessoas que precisam de menos ajuda e fluem nesse sentido, que é depende muito da questão da variação das funções do sujeito, que eu volto a insistir, também pela questão de uma avaliação neuropsicológica muito criteriosa, né? Mas quando a gente fala a questão de Jogos Olímpicos, a questão do espectro, né? Porque o autismo ele é um espectro, né? Que significa que essas habilidades, cada pessoa são, tipo assim, eu posso não ser igual você tendo o mesmo transtorno. A gente vai variando nas nuances ali. Então, quando a gente fala a questão dos Jogos Olímpicos, né, a gente tem que tentar entender o seguinte, que no caso não há restrição para você competir. Assim, pelo que eu vejo, não há restrição para você competir enquanto autista. Por exemplo, eu posso ser um autista competindo na modalidade do esporte sem ser paralímpico. Mas eles têm que... O autista, o TEA, ele precisa ter ele tem que ter critérios de elegibilidade. Assim. Ele precisa de ter determinados tipos de funcionamento para que a coisa aconteça. Então, por exemplo, os Jogos Paralímpicos, né? Você vai pensar assim, por exemplo, um cara que tem deficiência visual, ele tem que competir lá. O cara que tem... Mas, por exemplo, um cara que tem deficiência visual com pouca perda visual, ele pode competir num esporte normal, desde que não influencie diretamente aquilo. Então, assim, até assim... O autismo ele não é uma categoria que elege o sujeito a jogar, a participar. Embora esses casos, né, desses meninos, essas pessoas, esses caras, possam colocá-los dentro desse lugar. Principalmente, o que acontece? Se você perceber que existe uma deficiência intelectual, aí é que entra a questão do critério. Né? Porque como é que se faz um critério de deficiência intelectual? Como é que se faz um critério de deficiência
para atender critérios específicos. Você faz com avaliação. Mas qual grau de fidedignidade que você vai ter se eu chegar se eu for um atleta com TEA, diagnosticado com TEA, se eu pegar uma junta de pessoas e falar assim, beleza, então agora eu tive essa junta aqui que eu contratei, eu vou lá, vou apresentar para o comitê o meu laudo e o comitê vai fazer o que com isso? Ele vai aceitar? Então, assim, a gente tem que tentar entender, até que isso é uma coisa que eu não sei, assim, e talvez procurei saber e não consegui a resposta, alguém que esteja ouvindo, posso dizer. E realmente a gente tem um critério bem claro, porque se for autodeclarado, vai virar uma coisa doida, assim, sabe? Então, beleza, eu atestei que a gente viu ali que você não tá tomando nada, mas você é autista. Beleza, então participa aí dos Jogos Paralímpicos. Não sei se é bem assim que a coisa acontece, mas isso gera uma brecha para que a gente comece a ver pessoas que possam se autodeclarar, assim como aconteceu nas universidades, né? A gente teve isso também, né, desde eu me autodeclaro negro, né? Isso virou um problema mais pra frente. Então, assim, essa questão do... né? E aí você começa a ver isso podendo acontecer também no esporte. Isso é perigoso. Entendeu? Porque o que tem a ver, Yuri, é a questão... A gente tem que ter critérios de elegibilidade para tentar entender. Então, o autismo, por exemplo, ele se for caracterizado como autismo de determinado nível de suporte, não justifica, né? Mas também, assim, é uma coisa complicada, porque, por exemplo, o cara que vai precisar de muito suporte, que tem muito suporte mesmo, ele vai ter que fazer uso de medicação, de suporte, apoio, enfim, como é que vocês queiram dizer. Mas, assim, ele vai ter que fazer uso de medicação, e aí vai bater naquela tecla. A medicação tá fazendo com que ele se torne melhor naquilo que ele tem de deficiência, de transtorno, não é deficiência, é de transtorno, desculpa. Então isso é perigoso, porque a gente não vai conseguir enxergar direito o que é um sujeito ali. A gente vai ver um desempenho que muitas vezes pode ser maquiado, entende? Este é um problema gigante que o esporte ainda vai ter que entender como que vai lidar, né, no futuro, né? Eu acho que a tendência vai lidar no futuro, não, ele já tem que estar lidando, porque se ele não tiver mecanismo para poder entender isso aqui, a gente não vai estar vendo mais o que é o esporte, a gente vai estar vendo o que... Porque é difícil a gente olhar para isso e falar assim, depois do Ícaros, por exemplo, eu já não olho para um russo da mesma maneira. Sim. É verdade. Sacou? Então, é um negócio complicado. Bom, eu acho que passamos aqui por todas as perguntas da pauta e estendemos esse episódio em 2 até. E pra terminar aqui, Amarílio, eu queria, antes de tudo, agradecer tua disponibilidade pra gente bater esse super papo esse tempo todo aí, até mais do que a gente combinou. E queria deixar espaço para você fazer suas considerações finais aí, quiser deixar algum recado. E muito obrigado mesmo pela participação nesse episódio. Obrigado, quero agradecer a Deise, a você, Yuri, pela oportunidade aí, por tudo que vocês puderam contribuir e a importância que vocês deram a esse tema, né? Muito, muito antes de tudo, né? Assim, a gente já tinha sido discutido e tem a Simone, eu sempre erro o nome dela, Simone Biles, né? Trabalhou que falou um pouco sobre isso na última Olimpíada, traz esse assunto mais, e a gente tem a Deise trazendo essas informações mais recentes sobre, a gente puxando tudo isso. Eu acho que o TDAH ele é um tema importante ser discutido na comunidade olímpica, na comunidade, né, do esporte, mas eu volto a insistir, a gente precisa de ter marcos regulatórios, a gente tem que ter meios de regulação disso aí. E assim como a gente tem comitês referentes a doping, a gente tem que ter comitês, eu acho que é importante a gente pensar na criação de comitês referentes à avaliação desses critérios. E não se faz nenhum tipo de avaliação, como você mesmo falou, em 50 minutos sentando com autodeclaração ou combatendo critérios só de DSM. É uma coisa multifocal, sistêmica e que precisa de ser muito bem trabalhado por pessoas e comitês muito sérios. Caso contrário, a gente vai ter um problema muito maior do que a gente já tem. Esconder xixi para não fazer doping, trocar xixi com xixi de criança, igual acontecia lá no Napoli, lá na Itália e tal.
quando o Maradona jogava lá, e não sei o que. Isso aí vai ser fichinha diante da quantidade de coisa que a gente vai ver mais pra frente, porque a capacidade humana de construir e fazer coisa errada, ela só nos surpreende a cada dia, né? É verdade. Então, né, não espere nada melhor do que isso, né? Daisy, quer deixar alguma consideração aí? Bom, eu queria agradecer imensamente, aprendi bastante aqui nesse episódio, espero que todo mundo tenha aprendido também. Agradecer o Yuri, agradecer ao Amarílio e também indicar o post, né, que a gente vai postar aí, provavelmente quando o episódio for no ar. A gente fez um post, já vai estar postado, inclusive a capa é até a Simone Biles, que é uma declaração de posição da Sociedade Médica Americana de Medicina Esportiva sobre atletas com transtorno de déficit de atenção. É um documento que foi publicado recentemente, agora em maio de 2023. Então, o Amarílio teve a gentileza de revisar esse post, a gente vai postar em conjunto aí, vai estar lá no perfil do Ciência do Exercício. Muito bom, então vou terminar aqui lendo a ficha técnica do programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, pela Daisy Mota e pelo Amarílio Campos. A produção e a edição foi feita por mim, Yuri Motoyama e Fabiano Fonseca. As artes foram produzidas pela Ana Luísa Lopes. A música de abertura é uma composição do meu amigo Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Mário Sanuto. O 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, que é um portal de divulgação científica brasileiro, aí, maior portal brasileiro. Então, se você gosta de ciência, além do 4 de 15, tem vários outros programas interessantes para você ouvir lá. Então, fique bem. Espero vocês aí no próximo episódio. Tchau, Daisy. Tchau, Marílio. Até mais. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu.